Então, olá, eu me chamo Roberta do INIB, eu sou médica endocrinologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes gestacional. Então, essa nossa revisão de hoje, ela vai ser baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. São documentos de 2022, onde a gente tem um documento de rastreio e diagnóstico de hiperglicemia na internação, na gestação, planejamento, metas e monitorização do diabetes durante a gestação e também o tratamento farmacológico do diabetes na gestação. Então, a disglicemia, que é justamente a alteração da glicemia, é a alteração metabólica que ela é mais comum, né, durante a gestação. E essa hiperglicemia durante a gestação, ela comete 16% dos nascidos vivos. E quando a gente vai mais especificamente para os critérios que fecham, para os critérios diagnósticos do diabetes gestacional, a gente vê que 8% das gestações têm diagnóstico de diabetes gestacional. Então, precisamos relembrar quais são os fatores de riscos para o diabetes mellitus gestacional. Então, idade materna avançada, considerando aí a partir de 35 anos de idade, histórico de sobrepeso e obesidade, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, presença de condições associadas à resistência insulínica, como acantose, obesidade, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial sistema, síndrome de ovário policístico, ganho de peso excessivo na gravidez atual, crescimento fetal excessivo, polidrâmio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia, diabetes mellitus gestacional prévio e hemoglobina glicada maior do que igual a 5,7 no primeiro trimestre. Então, essa é a gestante que chega lá na unidade de saúde, que você tem que ter uma preocupação maior para não deixar passar no diagnóstico de um diabetes gestacional. Aquela que já tem esses fatores de risco, que já está acima de 35 anos, ou às vezes ela que chega lá com um ultrassom mostrando, né, o polidrâmico com um crescimento fetal excessivo. Então, ligar sempre o alerta, né, que pode estar diante de um quadro de um diabetes mellitus gestacional. E por que a gente tem que falar de diabetes mellitus gestacional? Por que a gente tem que acompanhar essa gestante? Porque a diabetes mellitus gestacional, ela está associada aos piores desfechos, né? Tanto perinatais como futuros. Então, tanto para a mãe quanto para o bebê. Maternas, né? A gente está falando maior chance de ter candidíase, infecção urinária, polidrâmio, desordens hipertensivas da gravidez, cesárea, surgimento ou agravamento de complicações crônicas do diabetes. Fetais, a gente está falando de ter maior chance de macrosomia, tocotraumatismo, abortamento, malformações, hipoglicemias, dentre outras, né? A mãe que tem o diabetes gestacional, ela tem um risco aumentado de desenvolver o diabetes posteriormente e de ter outros casos, né, em uma futura gestação, de ter também o diabetes mellitus gestacional. Isso aqui é muito importante porque a gente fala que assim, a gravidez, que é um estado de extrema resistência da ação da insulínica, ela é um teste para o pâncreas. Então, se a mãe, né, ela tem essa alteração da glicemia durante a gravidez, você tem que ficar alerta porque ela vai ter muito mais chance de desenvolver o diabetes no futuro, né? Para a prole, né, vai ter um risco aumentado de desenvolver síndrome metabólica, obesidade, diabetes e hipertensão. O nascido, né, que teve uma mãe com diabetes gestacional, além de ter o risco de ter sequelas de malformações, isso em casos de descontrole glicêmicos realmente bem descompensados. E por que, né, justamente como eu estava comentando, que a gente tem a maior incidência dessas disglicemias, o que ocorre na gravidez? A gravidez, ela é um estado, né, onde a gente tem um aumento do hormônio de crescimento placentário, que ele vai estar associado a uma resistência insulínica, principalmente na segunda metade da gravidez. E esse nível sérico, né, que a gente não dosa isso de rotina, tem uma correlação direta com o peso do recém-nascido e inversa com a restrição do crescimento fetal e resistência arterial uterina. Então, a gente vai dividir aqui em 3 blocos, né? Lembrando um pouquinho que a gente já falou quais são os fatores de risco para se ter o diabetes mellitus gestacional. Por que a gente tem que se preocupar em falar de diabetes mellitus gestacional? Porque isso está associado aos piores desfechos.
Então, vamos definir o que é o diabetes gestacional. Vamos avaliar como tem que ser feita a monitorização da gestante que tem esse diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e falar um pouquinho do tratamento. Então, vamos lá primeiro para a definição. A gente precisa diferenciar 3 pontos importantes quando a gente está falando de alteração em glicemia na gestação. A gente precisa definir se tem um diabetes mellitus pré-gestacional, que é aquela mãe que ela já tinha o diagnóstico prévio de diabetes e ela engravida. Ela não tem um diabetes gestacional, ela tem um diabetes e está gestante. E aquelas que não têm um diagnóstico prévio à gestação, a gente vai classificar em 2 grupos. Um diabetes mellitus diagnosticado na gestação ou um diabetes mellitus gestacional, que é a alteração da glicemia associada a essas condições da gravidez. E, então, na gravidez, a gente pode fazer um diagnóstico de um diabetes mellitus, né? Ou ter um diabetes mellitus gestacional. Então, entender todas essas diferenças, dessas 3 situações que a gente pode ter, né, numa gestação é muito importante. Ter já o diabetes pré-gestacional, ter o diabetes mellitus diagnosticado na gestação e ter o diabetes mellitus gestacional. O diabetes mellitus que ele é diagnosticado na gestação, como que a gente faz esse diagnóstico? Então, é aquela gestante que ela chega para fazer o pré-natal e aí logo ela vem com uma glicemia com valores de diabetes mesmo. Um jejum maior ou igual a 126, uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, ou uma glicada maior ou igual a 6,5, ou um TOTG com uma glicemia de 2 horas maior ou igual a 200. Esses valores de glicemia não preenchem critério para o diabetes mellitus gestacional, preenchem critérios para o diabetes mellitus diagnosticado na gestação. Quando a gente fala de diabetes mellitus gestacional, a gente tem alteração dessa glicemia, que não são os valores normais para a gestação, que é diferente, né? Só que não chega ao ponto de fechar critérios para um diabetes, né, sendo diagnosticado na gestação. Então, uma glicemia de jejum entre 92 e 125, ou o teste oral de tolerância à glicose após a 24ª semana, com um jejum entre 92 e 125, a glicemia de 1 hora maior ou igual a 180 e a glicemia de 2 horas entre 153 e 199, né? Então, aqui, né, de acordo com os valores da glicemia de jejum, da glicemia do acaso, a gente vai fechar em um valor normal, em um diabetes gestacional ou um diabetes mellitus diagnosticado na gestação e vai tomar nossa conduta. Toda gestante no primeiro trimestre ela faz a glicemia de jejum. Se ela vem normal para a gestação, que é um valor inferior, né, como a gente já falou, que é o estado que tem uma tendência de reduzir a glicemia em torno de mais ou menos de 8 mg por decilitro, por isso que a paciente que não é gestante, o valor da glicemia normal é 100, a gestante vai ser 92, né? Se ela tem uma glicemia de jejum normal, a sua ação, o que você vai fazer? Solicitar o teste oral de tolerância à glicose na 24ª, 28ª semana, onde a gente tem um pico desses hormônios contra-insulínicos, onde a gente deve realmente realizar esse diagnóstico, né? Fazer o rastreio para o diabetes gestacional. Se essa glicemia ela já vem alterada ali no primeiro trimestre, entre 92 e 125, você não precisa fazer o teste oral de tolerância à glicose, porque você já fechou o seu diagnóstico, você já tem um diabetes mellitus gestacional. E se essa glicemia ela vai vir maior ou igual a 126, já é um diabetes mellitus diagnosticado na gestação, né? Não precisa fazer também teste oral de tolerância à glicose entre 24ª e 28ª semana. E nessas 2 circunstâncias você deve ter uma ação de iniciar monitoramento e tratamento. E se houver uma glicemia ao acaso na gestação maior ou igual a 200, a gente vai fechar o diagnóstico de diabetes diagnosticado na gestação. E aqui só lembrando que a gente tem valores diferentes do diagnóstico da glicemia fora da gestação, porque a gravidez, né, a gente tem um decréscimo do valor das glicemias em torno de 8, por exemplo, no jejum, 8 mg por decilitro. Então, no estado não gravídico, o valor da glicemia normal vai ser inferior a 100, né? E na gravidez vai ser menor do que 92. Então, aqui é uma recomendação que é muito importante a gente saber, que todas as gestantes, independente de presença de fatores de risco, devem ser feito teste oral de tolerância à glicose no tempo certo, que é a 24ª a 28ª semana, né?
com 75 gramas de glicose. Você faz a curva, dosa a glicemia antes, 1 hora e 2 horas depois que você dá o estímulo, mesmo se não tiver fator de risco. Isso mudou, né, essa questão, porque antes você só fazia o teste oral de tolerância à glicose para aquela gestante que tivesse fator de risco. Hoje a recomendação é para fazer para todos. Ah, mas o meu município não tem, meu município não faz. Ok, mas a recomendação é que seja feito para todos. E quais são os valores, né, para a gente fechar o diagnóstico? O valor do jejum é o mesmo, entre 92 e 126. Na primeira hora, maior ou igual a 180 e na segunda hora, entre 153 e 200. E aí aqui a gente também pode fazer o diagnóstico tanto do diabetes gestacional, mélito gestacional, ou diabetes mélito diagnosticado na gravidez. Se esse valor de glicemia for muito alto, acima de 200 na segunda hora, que a gente tem esse valor padronizado, né, do teste, você vai fechar o diagnóstico não de diabetes gestacional, mas de um diabetes mélito que foi diagnosticado na gestação. Se, né, nesses valores de glicemia intermediário, você vai fechar o diagnóstico, né, de um diabetes mellitus gestacional. E todas as gestantes devem fazer esse teste, né? E aí a gente vai classificar, né, a hiperglicemia nas mulheres que não têm um diabetes mellitus conhecidos. Se ela iniciou um pré-natal entre menos de 20 semanas e você faz uma glicemia de jejum menor do que 92 normal, 92 a 125 de gestacional, vai igual a 126 diabetes diagnosticado na gestação. Se essa paciente ela inicia o pré-natal entre 20 a 28 semanas, você deve fazer um teste oral de tolerância à glicose, né? Ali com 24 semanas, né? E se for maior do que 20 semanas, também deve fazer o teste oral de tolerância à glicose. E aí, os valores, né, eles vão diferir, como a gente já falou no slide anterior. Certo? Nos locais, esse aqui foi um posicionamento que foi feito justamente porque a gente sabe que nem todos os locais você vai ter a disponibilidade do teste oral de tolerância à glicose. Então, nesses casos, né, que você não tem essa disponibilidade, você vai fazer o seu rastreio sempre com a glicemia de jejum. Então, você vai fazer a glicemia de jejum ali no primeiro trimestre e você deve, se você não tiver disponibilidade de fazer o teste oral de tolerância à glicose, você vai repetir, né, a glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas. Se tiver menor do que 92 normal, é igual a 92 diabetes mellitus gestacional. Se não tiver disponibilidade, então, de fazer o teste oral de tolerância à glicose, você deve repetir essa glicemia de jejum ali no tempo que seria interessante de fazer o teste oral de tolerância à glicose e vai usar os mesmos valores para fechar o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional. Então, isso é uma opção, principalmente para quem está nesses municípios que não tem a disponibilidade do teste oral de tolerância à glicose, né? Então, vamos discutir alguns casos clínicos para essa questão muito do diagnóstico, né? De se é um diabetes gestacional, se é um diabetes mellitus prévio à gestação, se é um diabetes pré-gestacional ou se é um diabetes mellitus diagnosticado na gestação. Chega uma gestante com 36 anos, com 6 semanas de gestação, com os seguintes exames. Então, ela está no comecinho aqui, né? Com um jejum de 140 e uma glicada de 6,9. Aqui a gente tem um diabetes mellitus diagnosticado na gravidez. São valores de glicemia que fecham critérios para diabetes mellitus e que foi diagnosticado na gravidez. Se essa mesma gestante, ela chega com um jejum de 96 e uma glicada de 5,7, no primeiro trimestrezinho ali, aqui a gente já fecha o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e essa gestante, ela já tem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ela já tem que monitorizar a glicemia e ela não precisa fazer teste oral de tolerância à glicose, porque ela já tem esse diagnóstico aqui fechado de um diabetes mellitus gestacional. Ela tem alterações da glicemia que não são suficientes para fechar um diagnóstico, né, de diabetes mellitus que foi diagnosticado na gestação, e sim os valores que são associados a um diabetes mellitus gestacional. Né? E aí, nesse caso, né, se você já tem essa glicada, né, aqui se tivesse só a glicada, né, se você não tivesse o jejum alterado. Se esse paciente tiver uma glicada alterada com o jejum normal, você deve solicitar o TOTG, que nesse caso você não precisa fazer porque você já tinha uma glicemia de jejum alterada.
Esse outro caso, gestante de 36 anos chega à consulta pré-natal com os seguintes exames. Então, no comecinho da gravidez, ela fez a glicemia e deu 90, né? Ela tem fator de risco, né? Idade acima de 35 anos. E com 26 semanas, ela fez o teste oral de tolerância à glicose, que já veio com jejum de 95, a primeira hora com 185 e a segunda hora com 160, né? Então, aqui você vai fechar o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional. Ela tinha uma glicemia prévia, né, normal, e aí ela foi, né, indicado como essa glicemia normal. Todas as gestantes devem fazer o teste oral de tolerância à glicose, ali entre 24 e 28 semanas. Com 26 semanas ela fez o teste, e aí ela já veio com alteração do teste, né, sem fechar, propriamente dita, por um diabetes mellitus diagnosticado na gestação, mas com alteração da glicemia sugestivas, né, de um diabetes mellitus gestacional. Então, essa parte de diagnóstico, se tiver ficar alguma dúvida, no final a gente vai dar uma discutida, né? E aí, quando a gente faz o diagnóstico, a gente pode considerar o início da terapia farmacológica na mulher. A gente vai primeiro começar a terapia não farmacológica e depois a gente vai avaliar a farmacológica, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Esse slide ficou até um pouquinho perdido aqui. Em relação à monitorização, então, eu fechei meu diagnóstico de minha paciente, seja dos 3 pontos: diabetes gestacional, diabetes mellitus diagnosticado prévio à gestação ou diabetes mellitus diagnosticado nessa gestação ali. Você vai fazer o quê? Você vai monitorizar essa glicemia. Então, a gente precisa fazer a monitorização com a glicemia capilar, logo após o diagnóstico e devendo manter, né, até o parto, né? E como que a gente faz? O ideal é a gente poder fazer jejum pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Se tiver, né, dificuldade financeira, né, a gente tenta fazer isso pelo menos 3 vezes por semana, porque o ideal é você fazer isso todos os dias, né? Se o paciente ele tá precisando de tratamento farmacológico, ele tá precisando instituir terapia, o ideal é você fazer os 6 pontos, né? Antes e após a refeição. E se tiver limitação financeira, 4 pontos, né? 3 vezes por semana. Então, aqui também, se a paciente não conseguir fazer a automonitorização todos os dias, você reduz para 3 vezes por semana nessas situações onde não tem a fita de forma suficiente, que acaba sendo, infelizmente, né, comum. E qual é o alvo? Qual que é a meta de glicemia? Então, a glicemia de jejum na gestação, ela deve estar menor do que 65 a 95 quando você começa a fazer a monitorização, quando você opta o tratamento, né, entre 65 e 95. Maior do que 65, menor do que 95. 1 hora após a refeição, menor do que 140 e 2 horas menor do que 120. Lembre, né, que a gravidez ela tem valores de glicemias mais baixos, então a meta também vai ser mais baixa, né? Tem a opção de usar os sensores de monitorização contínua, que eu botei até a nível de conhecimento. Tem os livres, que eles fazem, né, a leitura do capilar, uma leitura contínua dessa glicemia. Tem a vantagem de não estar fazendo a ponta de dedo o tempo todo. E aí a gente, né, pode, né, ter utilizado essas métricas na gravidez. E quando a gente pensa, então a gente já falou do diagnóstico, a gente já falou do monitoramento, que a gente tem que estar acompanhando, né, principalmente com a glicemia capilar. Se tiver disponibilidade, vai ser todos os dias, né, pelo menos 4 pontos. Se tiver limitação financeira, vai fazer isso 3 vezes na semana. E se você precisou iniciar tratamento farmacológico, o ideal é você fazer 6 medidas por dia. E se tiver limitação financeira, você restringe isso aí para 3 vezes por semana. E como que é o tratamento do diabetes mellitus gestacional? Principalmente mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação. E muitas vezes, com essas medidas não farmacológicas, elas realmente já vão ser suficientes para um controle adequado da glicemia do diabetes mellitus gestacional. Aqui a gente vai focar no tratamento, né, em relação a insulinas, drogas orais, o que a gente tem. Quando que a gente pensa em associar o medicamento para essa gestante que teve esse diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Fiz meu diagnóstico, vou monitorizar com a ponta de dedo, né? E aí, você deve pensar em iniciar uma terapia farmacológica na mulher com diabetes mellitus gestacional quando 2 ou mais medidas da glicemia avaliadas 7 a 14 dias após a intervenção, né,
da medida não farmacológica, elas se mantiveram acima da meta, né? E aí esse painel considera a opção de usar, iniciar o uso da terapia farmacológica baseada no percentual de 30 a 50% das meninas alteradas avaliadas em um período máximo de uma semana, também é eficaz. Então, se vê que está muito alterada, né, ali 30 a 50%, às vezes você espera uma semana para tentar iniciar esse tratamento. A primeira escolha para controle glicêmico na mulher com diabetes gestacional é insulina terapia, nível de classe 1, nível A. A metformina, ela pode ser considerada uma opção no diabetes mellitus gestacional, mas a gente precisa de mais estudos para fornecer evidências de segurança no tratamento a longo prazo, né, na prole que foi exposta a metformina no ambiente intrauterina. O critério de crescimento fetal para início da insulina terapia, independente dos valores de glicose, pode ser considerado quando a medida da circunferência abdominal fetal for maior ou igual ao percentual de 75 em uma ultrassom realizada entre 29ª e 33ª semana. Então, tá com crescimento fetal excessivo, né, sem outras causas aparentes, você pode levar isso como um parâmetro, né, para iniciar acima do percentil 75 a terapia farmacológica no diabetes mellitus gestacional. Sobre as insulinas, né, qual é que a gente tem nível de categoria A dessas insulinas para uso na gestação? Então, tinha a DTMI, que ela não está mais disponível no Brasil, tem a Degludeca, né, a NPH, a glargina acaba sendo nível de segurança C, né, e das rápidas a gente tem a Aspart, né, e a insulina Fast Aspart. Acaba que até a própria regular ela é nível de recomendação B, porque a gente não tem estudos, né, controlados, diferente quando a gente fala da Aspart. Na prática, o que é mais usado acaba sendo NPH irregular pela disponibilidade. Nas gestantes que estão em uso de glargina, a gente acaba mantendo também, né, mas baseado mais em vida real. A metformina, né, quais são as indicações e as contraindicações? As indicações, né, principalmente quando a gente pensa que não tem acesso à insulina, que não vai ter uma adesão adequada, dificuldade de administração, né, ou naquela gestante que já está usando insulina, que está em doses elevadas de insulina, muita resistência, um ganho de peso materno excessivo ou um ganho de peso fetal. E as contraindicações para o uso da metformina são fetos abaixo do percentil 50, presença de crescimento intrauterino restrito, que isso vai ser raro no diabetes mellitus gestacional, e a gestante com doença renal crônica. A dose inicial é de 500 mg, 1 ou 2 vezes ao dia, junto com a alimentação. E você pode atingir até a dose máxima, que se atinge na população não gestante, de 2.500. A glibenclamida não é recomendada, né, devido ao aumento tanto de macrosomia e hipoglicemia neonatal. Então, lembrar disso, né. É recomendado também indicar o AS em doses de 75 a 100 mg para gestante com diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes tipo 2 pré-gestacional. Então, gestantes com diabetes devem usar o AS entre 12 e 28 semanas de gestação, preferencialmente antes da 16ª semana de gestação, e deve se manter, né, esse AS, né, com essas gestantes até o parto. Então, hoje era mais essa aula de revisão desse diagnóstico, né, do monitoramento, e falando um pouquinho para o tratamento. Essa gestante, ela acaba sendo encaminhada para o pré-natal de alto risco, né, mas cabe ao médico da atenção primária saber fazer esse diagnóstico, não deixar passar, porque você tendo essa conduta adequada, esse monitoramento adequado dessa glicemia, isso está associado sim às melhores desfechos, né, tanto na gestação quanto pós-natal.